Lá vamos nós mais uma vez com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui pelo YouTube com esse humilde jornalista que vos fala, né? Você pode participar do nosso canal deixando aí o clique no joinha, né? Deixando seu like aí, também pode comentar nos nossos vídeos aí, pode compartilhar os nossos links nos grupos de WhatsApp e pode se inscrever no nosso canal aí, o que é muito importante, né? Hoje eu encontrei algumas pessoas aí na rua, principalmente já chegando aqui no serviço, né, próximo ao Joaquim Murtinho, Escola Estadual, e me abordaram, né, dizendo que eu sou o único hoje que está, né, mostrando e falando da realidade do que está acontecendo em Ponta Porã, nos bairros, enfim, né? E tem muita coisa ainda acontecendo. Um questionamento importante dessa pessoa foi em relação ao hospital regional, né? O que está acontecendo com o hospital regional, que sempre foi uma referência de bom atendimento, e de repente algumas reclamações sérias estão ocorrendo, né, em relação ao atendimento, né, e procedimento também, né, no hospital regional. E as pessoas com essas abordagens, elas nos mostram que nós estamos no caminho certo, né? Somos, como eu estou dizendo, desde o início, eu sou aqui, através desse canal, a voz da população de Ponta Porã. E é isso mesmo, né? Esse é o nosso objetivo, é esse o nosso trabalho, né? Por isso que nós estamos aqui, numa forma independente, sem amarração com ninguém, falando, né, pela população de Ponta Porã. E é claro, eu sempre disse, aqui não tem invenção ou factoide, aqui não tem. O que a gente fala aqui são acontecimentos, é a realidade do município, são fatos. Se houver denúncias, por exemplo, nós estaremos trazendo aqui e mostrando para vocês, só que as denúncias têm que ter embasamento. Não adianta você sair denunciando situações aí se não tiver provas, né? Então, denúncias precisam ter embasamento. Agora, imagens do que acontece na cidade, como do lixão lá do contorno viário sul, né? A situação que foi do contorno norte, as ruas abandonadas, as ruas sem manutenção, semáforos desligados em pleno centro da cidade, causando riscos de acidente. Isso aí nós estaremos mostrando, isso não são invenções, não são factoides, né? E é a forma que a gente cobra uma administração municipal que prometeu cuidar bem da população e não o está fazendo. Então essas abordagens mostram o nosso caminho, que é o caminho correto, e que a população sente através do canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno, que esse é realmente o canal que é a voz da população de Ponta Porã. Começando com as informações, rapaz, dia de semana, quarta-feira, há muito tempo no Brasil não se viu uma manifestação como a que aconteceu lá em Brasília, né? Pela anistia e com o Bolsonaro presente, né? Mesmo que os médicos recomendassem que ele não fosse, ele foi e reuniu uma multidão impressionante, tomando as ruas de Brasília em plena quarta-feira, dia útil. Uma caminhada pacífica, convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, lotou as ruas de Brasília. Um espetáculo verdadeiramente democrático, que contrasta com a atual situação deprimente em que se encontra o país. De qualquer forma, fica assim registrada a vontade popular que deveria prevalecer ante o arbítrio de um grupo de ministros de nossa Suprema Corte que age politicamente e sem nenhuma preocupação com a justiça real. Pelo contrário, né, a única intenção é fazer prevalecer uma narrativa absurda que não se sustenta e que eles querem manter de qualquer jeito. Mas, rapaz, foi uma multidão numa quarta-feira, num dia útil, mostra que isso foi um ato em prol da anistia, né? E isso mostra que a população está a favor da população hoje, dos presos políticos, e mostra principalmente a força de Jair Bolsonaro. Que muitos jornalistas de esquerda aí, que eu, né, denomino extrema imprensa, porque eles gostam de dizer que a direita é extrema direita, inclusive daqui, né, diziam e afirmavam que o Bolsonaro estava derretendo, o bolsonarismo estava derretendo. Na verdade, quem se derrete a cada minuto que passa é o governo do PT, é o Lula, é essa turma aí, né? O STF, eles estão se derretendo. Eles estão com o poder na mão, mas eles sim estão se derretendo. E ao contrário do Bolsonaro.
Nós temos um presidente sem povo e temos o Bolsonaro que arrasta multidões. Essa convocação aí em Brasília mostrou a força do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto é fato que o Lula e o PT vêm derretendo que as pesquisas aí que eram sempre favoráveis a ele, até os institutos de pesquisa, eu sempre falo, eu não confio em instituto de pesquisa, né? Porque se pagar bem, daqui a pouco muda tudo isso aí, né? No cenário que eles estão analisando agora dessa forma como real, né? Se a diferença é o que as pesquisas estão apontando nesse momento, você pode apostar que é maior, né? E hoje, mais uma pesquisa que foi divulgada aponta que o Lula está ladeira abaixo, caindo, né? E perde feio para Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, para Michele Bolsonaro e para o Tarcísio, o governador de São Paulo, né? Dessa forma, o que pode se esperar, né? Talvez seja possível que o presidente Lula nem se candidate, né? Porque a situação é cada vez pior, né? E você não vê um cenário diferente, né? Ele foi colocado lá por um sistema na última eleição, mas será que o sistema vai conseguir colocá-lo de volta nesse derretimento aí, né? Porque tá muito difícil. E esse roubo bilionário do INSS aí tende a afundar ainda mais as pretensões eleitorais do 9 deles, né? Do Nine, né? E um levantamento feito pelo Paraná Pesquisas no estado de São Paulo mostra a realidade hoje, né, do Brasil. E revela que o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador paulista Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, além da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, lideram as intenções de voto na disputa pelo Planalto em 2026 contra o Lula. Ele não perde só do Jair Bolsonaro, ele perde de 3, né? O ex-presidente aparece com 42,6%. Bolsonaro, 42,6%. E o Lula somou 29,1%. O impressionante aí é que ele ainda tem 29%, né? Mas é uma lavada, né? É uma lavada. 29,1% junto ao eleitorado paulista. Na disputa com Tarcísio, o atual governador, né? O atual presidente tem os mesmos 29,1% das intenções de voto contra 38,6% do governador de São Paulo. Também é uma grande diferença. Já no cenário com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, caso ela fosse a escolha para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu marido, né? O Lula soma 29,2% e a Michele 35,8%. À frente, né? E bem à frente. Em todos os cenários foram também incluídos o Ciro Gomes, do PDT, Ronaldo Caiado, do União Brasil, Eduardo Leite, do PSDB e Helder Barbalho, do MDB. A eleição, de novo, né? É direita contra esquerda, é o bem contra o mal, né? E o mal está perdendo de lavada, né? Vamos ver, né, se até o ano que vem essas pesquisas não mudam, né? Mas elas vão mudar não a realidade popular, elas vão mudar no dinheiro, né? No quem paga, no sempre modus operandi do PT, que é o pagamento, né? Pagou, legal, né? Pagou, pronto, né? Vai levar as informações aí da melhor forma possível, né? Um cenário diferente. Nós vamos continuando com as informações aqui, porque quem está dando muito trabalho, mas muito trabalho, né? Mas muito trabalho, é o Nicolas. Mas antes de falar do Nicolas, vamos falar da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, que aprovou hoje, dia 7 de maio, uma proposta que paralisa o andamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal, o STF, contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ramagem é réu na corte por envolvimento em uma fantasiosa trama golpista. Ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ele responde por 5 crimes e é apontado como membro do núcleo crucial da trama de golpe de Estado, né? Que é uma redação pior que aluno de quinta série, essa tese de golpe de Estado, né, do STF. Contrariando a primeira turma do STF, a CCJ aprovou, por 44 votos a favor e 18 contrários, um texto que determina o trancamento de toda a ação contra a Ramagem, até o fim do mandato parlamentar.
A proposta mantém ainda uma brecha que tenta travar a ação de outros réus pela trama golpista no Supremo, pela chamada trama golpista, né, no Supremo, incluindo Jair Messias Bolsonaro. A votação aconteceu no mesmo momento em que o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados marchavam em Brasília pela primeira vez desde o atentado de 8 de janeiro, pedindo a anistia, e também a primeira vez que Bolsonaro sai às ruas depois da internação de mais de 20 dias para a sua 7ª cirurgia no intestino em virtude da facada de 2018. Ou seja, parece que a CCJ, pelo menos a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, vai enfrentar o STF. Começa aí um enfrentamento ao STF, né, e que pode beneficiar, além do Ramagem, também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Falando do Nicolas, né, como nós estamos falando agora há pouco, destemido, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, fez o uso da palavra na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que analisa o pedido do Partido Liberal para assustar, né, o processo em trâmite no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem. E como sempre, contundente, firme, ele demonstrou com clareza que isso se trata de uma prerrogativa constitucional da Câmara dos Deputados. Na sequência, o jovem parlamentar, além de desqualificar a denúncia feita pela PGR, a Procuradoria-Geral da República contra Ramagem, fez o seguinte questionamento, abre aspas para Nicolas Ferreira. Os ministros do STF agora são deputados? Quem tem a competência para assustar ou não a ação? Somos nós, disse o Nicolas, que vem arrebentando, né? Vem arrebentando em todos os momentos. Eu vejo que se não pararem nele, né? Se o sistema não parar o Nicolas, o futuro dele será a presidência do Brasil. É uma jovem liderança que surge com uma contundência gigante, com uma inteligência fantástica, e enfrentando, né, com sabedoria todo esse sistema nefasto atual da política e do judiciário brasileiro, né? E o Nicolas Ferreira, ele já viralizou com mais um vídeo, né? E colocou o governo em desespero, né? Os vídeos do Nicolas arrebenta, né, com o desgoverno do PT. Esse vídeo já passou, né? Ultrapassou 100 milhões aí. Segundo a Andréa Sadi, uma jornalista, né, da Globo News, a jornalista Globo News, uma reação está em discussão, mas ninguém crava qual vai ser essa reação. Estão perdidos, né? Nesse novo vídeo, o Nicolas usa a inteligência artificial para envelhecer, né, e na condição de idoso, pede aos seguidores que pressionem os presidentes das duas casas legislativas, Câmara e Senado, para que instalem a CPI do roubo do INSS. O governo, como que assumindo a culpa pela roubalheira, foge desesperadamente dessa CPI, né? E o vídeo, se você não viu ainda, veja até o final, porque realmente a situação deixa o governo em desespero, porque o tal do Nicolas, ele é bom, né? Ele é bom na produção desses vídeos. E olha só, o que acontece aqui? Você lembra da lista da Odebrecht? Pois é, tem agora as anotações dos cadernos do careca do INSS. E põe de vez o governo Lula no roubo bilionário aos idosos, aos velhinhos do Brasil, aos velhinhos aposentados, né? As evidências de participação de membros do governo Lula no roubo bilionário aos aposentados e pensionistas do INSS começam a aparecer com clareza, né? A apreensão de cadernos com anotações de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, foi realizada durante a operação sem desconto deflagrada no último dia 23 de abril. Os tais cadernos foram encontrados em Brasília, no escritório do careca do INSS, suspeito de ser lobista e facilitador do esquema. Entre as anotações havia Virgílio 5%, Estefa 5%. A suspeita é que essas anotações se referiam a pagamentos feitos pelo careca do INSS ao ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e ao ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto. Os dois
foram afastados de seus cargos em abril por decisão da Justiça Federal. Na semana passada, Carlos Lupe deixou o Ministério da Previdência Social em meio à revelação do esquema. Em nota, a defesa de Stefanuto afirmou que a anotação encontrada nos cadernos do ilobista não guarda ou não tem qualquer conexão com fatos, valores ou atos praticados por Alessandro Stefanuto, tampouco com decisões adotadas em sua gestão. Trata-se, ao que tudo indica, de citação apócrifa, sem autoria confirmada, contexto conhecido ou valor probatório, segundo disse a defesa, do Stefanuto. Segundo as investigações, entidades como sindicatos associavam aposentados e pensionistas sem seu conhecimento e sua autorização, e muitas vezes fraudando as assinaturas das vítimas. Com isso, faziam descontos mensais diretamente na folha de pagamento do INSS. É muita roubalheira, né? Vamos falar agora dos nossos parceiros comerciais, nossos anunciantes, a Solo Forte, que está conosco desde o início aqui do canal Fatos, Informações e Opiniões, né? E também nós temos a Conveniência Baturité. A Conveniência Baturité, que fica ali na Avenida Baltazar, na Rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, dividindo ali a GESUL com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, Dr. Miguel Marcondes Armando. E ali, né, você tem cerveja gelada na conveniência ali, você pode, se você quer evitar aí a fila dos supermercados e conseguir alguma coisa, né, de mercado lá na conveniência do Carlos, vai ter, porque é uma conveniência bastante surtida. E claro, né, você pode sentar ali na varandinha aconchegante da Conveniência Baturité e saborear um delicioso espetinho preparado pela família do Carlos Dalzáquia lá na Conveniência Baturité. Também temos aí o grande apoio já há um mês, né? Completou um mês hoje, né? Dia 7, que nós estamos aí com a Coop Home Office, que vem aí com um projeto arrojado, diferenciado, moderno, né? Para Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado. Perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade em sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a sua família. Perfeito, né, para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz. Coop Home Office, a Coop é incorporadora e construtora que tem para você apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Fica localizado ali na Rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Rua Antônio João e a Avenida Brasil. Um prédio bonito, moderno, em fase de conclusão, que vai embelezar a cidade de Ponta Porã e vai modernizar ainda mais a nossa Princesinha dos Hervais. Na Deputado Aral Moreira, você tem o prédio. Também na Deputado Aral Moreira, mas no prédio do Supermercado Bom Gosto, você tem a nossa equipe no plantão de vendas ali no primeiro andar do supermercado. Você vai entrar pela Deputado Aral Moreira do supermercado e já vai ver a maquete e também a nossa equipe, né? Os nossos atendentes lá, recepcionando você para que você possa conhecer esses apartamentos, essas salas comerciais, através das plantas que estão ali e conhecer também a melhor forma para que você possa adquirir e dessa forma participar desse novo conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Vamos lá, seguindo com as informações, né? Já estamos com 19 minutos. Eu começo os vídeos para falar 10, 15 minutos e não tem como, né? As informações são boas. E assiste, né, os nossos vídeos aquelas pessoas que gostam da informação, né? Porque nós trazemos informações corretas aqui, não ficamos inventando coisas não, né? Não tem factoides aqui. Aqui não tem factoides, aqui são fatos que nós estamos sempre divulgando por aqui. E aconteceu um resgate dos Estados Unidos na Venezuela. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, agradeceu ontem, dia 6, na rede social X, a libertação de 5 asilados políticos no país. Uma operação liderada pelos Estados Unidos buscou os perseguidores na embaixada da Argentina
em Caracas, né? Uma operação impecável e épica pela liberdade de 5 heróis da Venezuela, escreveu Maria Corina. Meu infinito reconhecimento e gratidão a todos aqueles que tornaram isso possível. Libertaremos cada um dos nossos 900 heróis presos por esta tirania e os 30 milhões de venezuelanos. E com a liberdade virão mudanças irreversíveis para a Venezuela de prosperidade, justiça e paz. Esses cinco opositores, Pedro Urujurtu, né? E Magali Meda, Cláudia Maceiro, Humberto Villalobos e o ex-deputado Omar Gonçalves estavam refugiados na embaixada sob a custódia do Brasil. Havia mais de um ano. Conforme relatos, eles enfrentavam condições adversas, como o cerco policial do regime do ditador Nicolás Maduro e cortes no fornecimento de energia e água potável. A situação era crítica, né? E a pressão para obtenção de salvo-condutos foi motivada pelos mandados de prisão emitidos pelo Ministério Público da Venezuela contra eles. Está parecendo o Brasil, né? Reações internacionais ressaltaram o apoio político à operação. A deputada republicana Maria Elvira Salazar, dos Estados Unidos, destacou o respaldo do presidente Donald Trump e do secretário Marco Rubio. Já o senador Rick Scott comemorou a liberdade dos presos políticos e indicou o declínio do poder de Maduro. A presidência da Argentina, sob Javier Milei, também manifestou gratidão pelo empenho pessoal de Rubio e afirmou que os asilados são heróis que finalmente recuperaram a liberdade. Marco Rubio não está brincando. Ele vem para o Brasil, já mandou o emissário para o Brasil, está no Brasil, David Gamble, em uma equipe, uma comitiva, e começa, né, depois desse resgate ousado aí, né, desses 5 asilados políticos, a situação vai ficar ruim aí para esse pessoal aí, né, para a Venezuela. Já chega por lá, né, a Venezuela, os Estados Unidos, perdão, para libertar o povo venezuelano dessa tirania. Vamos agora para as informações. Antes de não falar do conclave, né? Porque o primeiro conclave aí, né? Nós tivemos fumaça preta na primeira votação do conclave, que termina sem a escolha do Papa, né? Os cardeais reunidos na Capela Sistina não chegaram à maioria de 2/3 para a eleição do sucessor de Francisco. Então, a primeira votação do conclave terminou sem a escolha de um novo Papa nesta quarta-feira. Uma fumaça preta saiu da chaminé instalada na Capela Sistina e isso simboliza a não eleição do novo pontífice. Agora vamos falar de esporte, vamos falar de Libertadores de América. Nós tivemos ontem Aliança Lima perdendo para o São Paulo por 2-0, excelente resultado para o São Paulo. O Bucaramanga foi goleado pelo Racing em casa, né, 4-0. Carabobo foi derrotado pelo Botafogo 2-1. E o Fortaleza meteu 4-0 no Colo-Colo do Chile. O Clube Deportivo San Antônio perdeu o Peñarol 3-0. O Bahia está empatando com o Nacional do Uruguai 0-0. Deportivo Táchira vai perdendo para o LDU Quito por 2-0. Mais tarde tem a Universidade de Chile Estudiantes. O Cerro Porteño joga contra o Palmeiras às 20h30. Central Córdoba joga contra o Flamengo também às 20h30. O Sporting Cristal enfrenta o Bolívar. Amanhã tem Talleres Libertad, Vélez Sarsfield e Olímpia, Atlético Nacional de Medellín e Internacional, Barcelona de Guayaquil e River Plate e Universitário do Peru contra Independiente del Valle. Na Copa Sul-Americana nós também tivemos jogos nesta terça-feira e quarta-feira, né? E na quarta-feira hoje prossegue. Vamos ver aqui a quarta rodada, né? Cadê a quarta rodada da Sul-Americana? Nós tivemos o Sportivo Luqueño sendo derrotado pelo Godoy Cruz 1-0, o Nacional Potosí e Guarani empataram 2-2, o Vitória empatou com Defensa e Justiça 1-1, o Boston River foi goleado pelo Independiente 5-1, o Corinthians tropeçou em casa, empatou com o América de Cali 1-1, o Melgar foi derrotado pelo Lanús 1-0, Cerro Largo e Universidade Católica vão empatando em 0-0, Puerto Cabello vai ganhando do Vasco por 1-0, União Santa Fé e Palestino empatam em 0-0, Muxuc Runa e Cruzeiro jogam logo mais às 20h30, Clube Atlético Grau enfrenta o Grêmio, né? O Once Caldas enfrenta a União Espanhola ainda hoje e amanhã tem Deportes Iquique e Atlético Mineiro e Racing e Huracan, além de Clube Gualberto Villarroel contra o Fluminense e Cienciano e Caracas. São essas as informações por hoje, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no YouTube, no canal Fatos e Informações e Opiniões com Ed Moreno.